Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Muito obrigado por essa segunda aula que nós iniciamos, por esse tempo de aprendizado e de crescimento. Assim como o salmista orou pedindo, nós também oramos e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa compreensão para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a entender a Sua palavra, aplica a Sua palavra em nosso coração, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Então, queridos, o livro dos louvores é o nome da nossa série, essa é a segunda aula e vamos falar sobre o Senhor reina. O Senhor reina. Vamos abrir no Salmo número 2. Salmo número 2. Vamos ler o Salmo inteiro e depois vamos expor todo ele. Salmo número 2. Estou utilizando a versão Nova Almeida atualizada. É uma versão recente que saiu no mercado recentemente. O texto fala assim, irmãos: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, verso 3, Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Verso 9. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aí, irmãos. Queridos, o Salmo 2 é chamado pelos teólogos de Salmo Messiânico. Por que Salmo Messiânico? Porque fala a respeito de Jesus. É um salmo que tem não apenas um sentido primário, se referindo ao rei de Israel, por exemplo, mas tem também um sentido profético apontando para a pessoa de Jesus. Por isso que é chamado de Salmo Messiânico. Agora surge uma pergunta: como que nós sabemos quando um salmo é messiânico e quando não é um salmo messiânico? E a resposta é simples. Quando o Novo Testamento cita um salmo aplicando para a pessoa de Jesus, temos aí um salmo messiânico. E dentre os salmos messiânicos que nós temos no Saltério, se encontra o Salmo 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 102, 110 e o Salmo 118. E, obviamente, o Salmo 2, que eu não citei aqui. Agora, queridos, se você parar para observar, o Salmo 2, dentre todos os salmos messiânicos, é considerado o salmo mais messiânico de todos. Por quê que o Salmo 2 é considerado o salmo mais messiânico de todos? Porque ele é citado 18 vezes no Novo Testamento. Um salmo pequeno, que tem 12 versos apenas, mas que, no entanto, é citado 18 vezes pelos autores do Novo Testamento. Então, ele é o salmo mais messiânico daquele grupo que eu citei aqui anteriormente. Quem escreveu o Salmo 2, irmãos? Alguma sugestão? Quem escreveu o Salmo 2? Se você tiver com uma Bíblia de estudo, logo antes do verso 1 tem uma notinha, um cabeçalhozinho. Geralmente eles colocam aí, Salmo de Davi, correto? Mas você sabe que essa parte não é inspirada por Deus, né? Foram estudiosos que colocaram. Como sabemos então quem foi o autor do Salmo 2? Se você olhar para o Novo Testamento, em Atos 4:25,
A própria Bíblia atribui a autoria ao rei Davi. Então a própria Bíblia nos dá a resposta acerca do autor do Salmo 2. Davi foi quem escreveu o Salmo 2, ok, irmãos? E o Salmo ele responde a seguinte pergunta: quem é o verdadeiro rei de toda a terra? Você já parou para fazer essa pergunta? Quem que é o verdadeiro rei de toda a terra? O presidente de uma nação? Um grupo de políticos? Quem é o verdadeiro rei de toda a terra? Essa pergunta será respondida pelo salmista aqui no Salmo 2, como nós veremos no decorrer aqui da exposição, irmãos. E o tema central do Salmo 2 é a soberania de Deus. O Salmo fala a respeito disso. Agora, como que nós podemos dividir esse Salmo? Como que fica a estrutura dele? Lembrando, ele tem 12 versos e a gente pode estruturá-lo em 4 partes, ou em 4 divisões, ok? A primeira fala da rebelião das nações, do verso 1 até o 3. A segunda fala da tranquilidade de Deus, do verso 4 até o 6. Nós vamos ver o porquê, a tranquilidade de Deus. A terceira parte mostra a vitória do Messias, versos 7 a 9. E a última parte, o chamado ao compromisso, ou o apelo ao compromisso, que vai do verso 10 até o verso 12. Um salmo pequeno, 4 divisões, 12 versos. Um salmo messiânico. Muito bem, então vamos para a primeira parte dele, começando pela rebelião das nações. Observe comigo aí, queridos, se a tua Bíblia estiver aberta, até aconselho os irmãos deixarem aberto aí no Salmo 2, que a gente vai olhar alguns versos no decorrer da exposição. Perceba comigo no verso 1 que o Salmo começa com uma pergunta. Aí no verso 1 o texto pergunta: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? E a ideia do texto aqui, irmãos, é de um mar enfurecido batendo contra uma rocha. É desse jeito que as nações se encontram em relação ao Senhor. Elas estão enfurecidas contra Deus. Elas querem se rebelar contra Deus. E elas imaginam coisas vãs. É interessante porque coisas vãs aqui significa os planos dos ímpios. E isso é vão porque não tem como eles concretizarem os planos de derrotar o Senhor. É por isso que o texto chama os planos e as estratégias dos ímpios de coisas vãs. Algumas versões trazem coisas inúteis. Ainda que eles tentem se rebelar contra o Senhor, ainda que eles tentem tirar o Senhor do trono, tudo isso não vai dar certo. Porque o Senhor está acima das nações, o Senhor está acima dos reis e dos príncipes da terra. E quais são os planos dos ímpios, irmãos? Quais são os planos desse povo que se rebela contra Deus? O verso 2 revela para nós quais são os planos deles. O texto mostra que o plano dos ímpios, o plano dos reis da terra é de conspiração. Eu te pergunto, conspiração contra quem? Contra o Senhor e contra quem? E contra o ungido do Senhor. É contra essas duas pessoas que os ímpios e os reis da terra se levantam e conspiram contra. Eles não querem saber do Senhor e eles não querem saber do ungido do Senhor. E aqui, irmãos, é importante fazer uma observação. Num sentido primário, o ungido aqui se refere ao rei Davi, que foi ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel, para ocupar o trono de Israel no lugar de Saul. Num sentido primário, o ungido é Davi. Então Davi está escrevendo, falando acerca dele próprio. E se você observar a história de Israel, sem dúvida, muitas nações pagãs se rebelaram contra Davi. Ele foi um homem de guerra, ele foi um guerreiro, precisou lutar contra essas tentativas de rebelião. Mas num sentido profético, irmãos, o ungido aqui é o Messias. O ungido aqui é Jesus Cristo. Não precisa abrir, eu vou só ler. Atos 4, 25 a 28 fala assim: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora note que o autor vai aplicar esse Salmo 2 para a pessoa de Jesus e para as autoridades da época. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então o Salmo aponta para Davi no sentido primário e para Jesus Cristo no sentido profético. As nações se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações se rebelam contra Deus. Agora,
Perceba comigo a forma como essas nações vão se rebelar. Olha o verso 3. Olha o que eles tentam fazer. Eles dizem, os ímpios: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O que isso significa, irmãos? A imagem desse verso aqui é de um animal teimoso, um animal rebelde que quer se livrar das amarras do seu dono. É dessa forma que os reis da terra e que os ímpios se comportam. Em outras palavras, eles não querem o domínio do Senhor e do seu ungido. Eles não querem o governo de Deus e do seu ungido sobre eles. Por isso que eles dizem: vamos romper os seus laços, vamos nos livrar das suas algemas. Nós não queremos Deus como rei, nós somos os reis da terra. É isso que eles estão dizendo. Eles são rebeldes, eles não querem saber de Deus. Irmãos, os homens naturais são desse jeito. Os homens naturais, eles não querem o governo de Deus sobre eles. Os homens naturais querem fazer a própria vontade, a vontade do seu coração e dos seus pensamentos. E assim éramos nós, antes da nossa conversão. Nós fazíamos a nossa própria vontade. Nós vivíamos conforme o que achávamos correto, sem se importar com Deus, sem se importar com as pessoas, sem se importar com o Evangelho. É dessa forma que se comportam os homens naturais. E surge uma pergunta nessa altura: por que eles agem dessa forma? Por que o homem natural age desse jeito? Por que tão insistentemente, irmãos, os homens naturais não querem saber de Deus governando sobre eles? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso e gracioso. E mesmo diante disso, as pessoas não querem o governo dele sobre elas. Por quê? Qual a razão dessa rebelião? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar para o início da história da criação. Gênesis 1 e 2, tudo está perfeito. Mas quando chega em Gênesis 3, o homem cai em pecado. E a partir dessa queda, irmãos, todo homem que nasce em rebelião contra Deus, rejeitando o seu governo e o seu domínio. Essa é a razão. Por que as nações se levantam e os povos imaginam coisas vãs? Porque o homem caiu em Gênesis 3. O homem está corrompido por conta do pecado. É por isso que eles rejeitam a Deus, a despeito de Deus ser tão bondoso, gracioso, perdoador e misericordioso. Logicamente falando, é um absurdo isso. Como pode rejeitar um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que acolhe e que se compadece? E a razão é porque os homens se rebelaram. É curioso, em Gênesis 1 e 2 não existia evangelização. Não havia necessidade disso, porque afinal o homem se encontrava com o seu Criador na viração do dia. Havia um relacionamento íntimo e profundo com o seu Criador. Mas uma vez que o homem cai em pecado, em Gênesis 3, irmãos, daí surge a necessidade da evangelização, daí surge a necessidade de uma redenção por meio do sangue. E aqui a gente faz algumas aplicações com base no que foi falado. Nós não podemos, irmãos, confiar nos empreendimentos humanos. Já percebeu pessoas que colocam a esperança em instituições, em governos, em ideologias? Tudo isso é criação humana. São homens que estão por trás disso. E nada disso pode nos redimir. Nada disso pode trazer amparo ou consolo para a nossa vida. O principal problema do homem não é dinheiro. O principal problema do homem não é qualquer outro fator. O principal problema do homem é o pecado. Por isso que os povos se rebelam contra Deus. Por isso que o homem natural se vira contra Deus. E o John Stott falou uma frase muito interessante e bem curiosa que nos faz refletir. Ele disse: o coração do problema humano é o problema do coração humano. Vou dizer de novo. O coração do problema humano é o problema do coração humano. Em outras palavras, a raiz do problema do ser humano está em seu coração. É o pecado, irmãos, que habita dentro do homem natural. Por isso que os povos se rebelam e os povos se levantam dizendo: Deus, não queremos o seu domínio, nem o domínio do seu ungido. Nós somos os reis, nós somos os donos da terra. A segunda parte do Salmo, que vai do verso 4 a 6, mostra a tranquilidade de Deus. Diante, irmãos, dessa rebelião toda que nós falamos aqui, qual é a atitude que Deus tem? Quando Ele olha para os reis da terra, quando Ele olha para as nações e Ele vê toda essa tentativa de conspiração contra Ele. Qual que é a reação que Deus tem? Será que Deus fica preocupado? Será que Deus coça a sua cabeça e pensa assim: poxa vida, e agora o que eu vou fazer? Porque os povos estão aí planejando uma rebelião contra mim. O que Deus faz?
O verso 4 responde: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. É assim que Deus age diante dessa postura de rebelião. Deus está vendo que os planos das nações de rebelião são planos inúteis, que não vão dar certo. Eles não vão conseguir tirar Deus do seu trono. Eles não vão conseguir levar os seus planos adiante, porque Deus está sobre eles. E esse verso, irmãos, que fala de Deus dando risada, outras versões trazem Deus zombando das nações, a gente vê em outros salmos também. Não precisa abrir, eu vou só citar. Salmo 37:13 diz: o Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Salmo 59, verso 8: mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. E o texto é forte. Se você for para o original, por exemplo, você vai perceber que a atitude que Deus tem aqui, de dar risada dos ímpios, é a atitude de um vencedor ridicularizando aquele que foi derrotado. É forte o texto no seu original aqui. E pode parecer até estranho, né, irmãos, Deus agir dessa forma. Afinal de contas, por que Deus dá risada dos ímpios? E a resposta vem no verso 5 e no verso 6. Olha só. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, olha só o que o Senhor diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Por que Deus dá risada dos ímpios? Porque já existe um rei que foi constituído. Deus diz: eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. As nações são pretensiosas, são arrogantes, são orgulhosas, querendo se rebelar contra Deus, mas Deus olha para tudo isso e diz: eu já constituí o meu rei no meu monte Santo Sião. Já há um rei estabelecido. E num sentido primário, novamente eu digo, é Davi, mas no sentido profético é Jesus Cristo, o rei sobre Davi, o rei sobre toda a terra. Por isso o tema, o Senhor reina. Há um rei. Ainda que as nações tentem se rebelar contra Deus, há um rei estabelecido. E esse rei, irmãos, é Jesus Cristo. Quem é esse rei? Quem é Jesus? Nós aprendemos que Jesus é o centro das Escrituras. Esse é o rei que foi constituído. Ele é o centro do culto público, mas também é o centro do culto privado que nós fazemos em casa. Ele é o centro de toda a história da humanidade. Ele é o centro, irmãos, da nossa vida. Ele é o criador de todo o universo, como a Bíblia bem nos revela. Ele é o rei que nos fez geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Ele é o rei que tocou a nossa vida profundamente e nos transformou completamente. Esse é o rei que foi estabelecido. Ele é a pessoa mais importante do mundo, que está acima de familiares, que está acima de filhos, que está acima de cônjuge e de qualquer outra pessoa. Ele é a pessoa mais importante, ele está acima da nossa profissão, da nossa família, dos nossos diplomas e está acima do nosso ser, porque ele é a razão da nossa vida. Esse é o rei que foi estabelecido, irmãos. Esse é Jesus. E Deus olha para as nações e diz: eu já estabeleci o meu rei. Por que vocês querem conspirar contra mim? Por isso que Deus dá risada. Porque é uma tolice tentar se rebelar contra ele, uma vez que ele já estabeleceu o seu rei. E aqui eu faço uma aplicação, irmãos. Deus não pode ser pressionado nem ameaçado por ninguém. É importante dizer isso. Hoje em dia, há muitos pregadores que acham que pode colocar Deus na parede e forçar Deus a fazer o que eles querem que Deus faça. Mas Deus não pode ser ameaçado por ninguém. Deus está no seu trono, no controle de todas as coisas. E uma outra coisa, Deus também não pode, irmãos, ser acometido por ansiedade. Quem tem ansiedade somos nós. Quem carrega preocupações somos nós. Mas Deus não pode ser acometido por esse tipo de coisa. Imagine se Deus olhasse para a rebelião das nações e ficasse ansioso e preocupado. Você confiaria num Deus ansioso? Por isso que Pedro diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque Deus não pode ser acometido pela ansiedade. Por isso que nós lançamos sobre ele a ansiedade. Ele carrega as nossas ansiedades. Esse é o rei que foi estabelecido. E eu pergunto, você confia na força do Senhor e na bondade do Senhor? Provérbios 21:30 diz: não há sabedoria, não há inteligência e nem conselho contra o Senhor. Ele é o nosso Deus, ele é o rei que foi estabelecido. Depois, vamos para a terceira parte, irmãos,
do Salmo que vai do verso 7 até o verso 9, que retrata a vitória do Messias, a vitória do rei que foi estabelecido no Santo Monte Sião. Note que o discurso aqui, ele sofre uma pequena mudança. Novamente, Davi está falando acerca de si mesmo na terceira pessoa, mas no sentido profético, novamente eu digo, fala a respeito de Jesus Cristo. Olha o que Davi escreve. Ele diz, o rei diz. Ele fala na terceira pessoa dele mesmo, mas profeticamente ele fala de Jesus Cristo, de outro que está acima dele. O rei diz, o que o rei diz? Proclamarei o decreto do Senhor. Apenas até aí. É isso que o rei diz. É isso que Jesus diz. Jesus olha e afirma, proclamarei o decreto do Senhor. Que decreto é esse que Jesus vai proclamar? Continuando, verso 7, parte B até o verso 9. Esse é o decreto. Ele me disse, ele quem, irmãos? Deus o Pai. Deus o Pai me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então perceba, os reis da terra se rebelam contra Deus, mas Deus estabeleceu o seu rei. E Deus estabeleceu o seu rei, irmãos, e ainda deu para ele as nações da terra como herança. Olha que interessante. As nações rebeldes são herança desse rei que foi constituído. As nações estão arrogantes, estão se rebelando contra o rei, mas elas são a herança desse rei. E para que elas se tornem mansas, ele precisa subjugá-las. E é isso que ele vai fazer no decorrer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está falando aqui para as nações, em outras palavras, o seguinte, olha, baixa a bola, porque o meu rei já está constituído. E todas as nações da terra pertencem a ele. Então, menos. É isso que Deus está falando para as nações. Porque elas se acham poderosas, porque elas se acham autossuficientes. Mas Deus ridiculariza cada uma delas e fala, peraí, vai com calma. O meu rei está estabelecido e as nações são a herança dele. Isso nos faz lembrar, irmãos, aquilo que é dito por Jesus em Mateus 28, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é isso que está acontecendo. O Pai deu toda a autoridade para o Filho governar sobre as nações. Por isso as nações são a herança dele. E ele tem todo o poder tanto no céu quanto na terra. Não precisa, não tem nem como abrir porque eu vou citar um teólogo aqui. Mas olha só, observe o que diz o João Calvino. O sopro de sua boca substitui todas as demais armas. Ainda que Cristo não mova sequer um dedo, no entanto, ao falar, ele troveja pavorosamente contra seus inimigos e os destrói só com a vara de sua boca. Podem lamuriar e protestar, e com o furor de um louco resisti-lo como nunca, mas finalmente serão compelidos a sentir que aquele a quem se recusam a honrar como seu rei é o seu juiz. Olha que gravidade em que essas nações se encontram. Elas estão conspirando contra o Senhor e contra o ungido do Senhor, sem ter consciência de que esse rei que foi estabelecido é o juiz delas. Por isso que é tolice não se submeter a esse rei, porque ele é juiz além de ser rei também. As nações deveriam colocar a mão na consciência e pensar a respeito disso. Ele não é só um rei que foi constituído por Deus, ele é o juiz da terra também. Por isso que elas devem se sujeitar a ele. E por fim, irmãos, vem o chamado ao compromisso. Depois de tudo isso, vem o chamado e o apelo ao compromisso no verso 10 até o verso 12. Note, o salmista ele faz um convite. Ele chama as autoridades a se sujeitar a esse rei. Olha o verso 10 e 11. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Ele mostra que ninguém pode impedir esse rei de agir. Ele mostra que esse rei tem todo o poder nas mãos. E depois de afirmar tudo isso, ele faz um convite. Sejam prudentes. Se sujeitem ao domínio desse rei, que é muito melhor. Se sujeitem a esse rei que foi estabelecido. E a palavra servir aqui, irmãos, que aparece no texto, significa adorar. Servir significa adorar.
né? Os reis da terra devem reconhecer que o Messias é o rei soberano, devem reconhecer que o Messias é o rei verdadeiro de toda a terra. Eles são reis, né? Cada nação tinha o seu rei. Eles eram reis sim, mas acima deles havia o rei dos reis. E eles deveriam reconhecer esse fato e essa verdade. E depois no verso 12, o salmista faz o convite para que as nações beijem o filho. Diz o verso 12: beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijar aqui, irmãos, é uma expressão do Antigo Oriente Médio que significa submissão. Essa é a ideia do texto. Não é um beijo literal, mas é se sujeitar ao governo desse rei que foi estabelecido. Não é um beijo de traição, é um beijo de reconciliação. O salmista chama as nações da terra a beijar o filho. E num sentido profético, Deus chama todos os povos a beijarem Jesus Cristo, a se submeterem ao governo e ao domínio de Cristo, porque aí sim elas estarão seguras. Note, inclusive, que o texto finaliza chamando de bem-aventurado aqueles que nele se refugiam. Curioso que é a mesma palavra que começa o Salmo 1 que nós falamos semana passada. Bem-aventurado, ou seja, uma pessoa feliz, verdadeiramente feliz, aquele que se sujeita ao domínio desse rei. Irmãos, aqui surge uma coisa muito interessante. Lembra que eu disse? As nações da terra são a herança do filho. O pai olhou para o filho e disse, eu vou parafrasear aqui para ficar mais compreensível. O pai disse para o filho, filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Séculos mais tarde, o filho se coloca diante dos discípulos e diz, ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, as nações são a herança do Filho, que o Pai deu para o Filho. E agora o Filho nos coloca junto nessa tarefa de trazer as nações aos pés dele. Por isso que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, irmãos, para que as nações se sujeitem ao Filho, para que as nações beijem o Filho e não sejam consumidas. E isso é um privilégio que nós temos. Irmãos, francamente falando, eu não consigo conceber a ideia de que o inferno será um lugar mais habitado do que o céu. Vai haver, evidentemente, condenados, a Bíblia fala a respeito disso. Quem rejeita o Filho não pode ter a vida eterna, será condenado eternamente. Mas eu creio que uma massa maior da população será redimida pelo poder de Deus. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a grande comissão. E se o Senhor nos envia nessa tarefa de falar dele para os povos, é porque a graça dele vai nos amparar para isso. Há todo recurso disponível sobre a igreja para levar as nações como herança ao Filho. Não é alguns gatos pingados. Deus não está ganhando, batendo na trave. Deus chuta a bola, bate na trave e faz o gol. Por pouco, hein, Deus? Quase que não deu. Não, queridos. Ele estabeleceu o reino no Santo Monte Sião. Jesus é o Rei dos Reis. As nações são a sua herança. E nós temos o dever de irmos até as nações para falar dele e levá-las até os pés da cruz. Agora, quais são as consequências que uma pessoa vai colher caso ela não se submeta ao domínio do Filho? O que ela vai colher, irmãos? Primeiro, o texto diz aí no verso 12 ainda, beijem o Filho para o quê? Para que não se irrite. Ou seja, quem rejeita o Filho provoca a ira dele. Quem continuamente rejeita Jesus, irmãos, será alvo da sua ira. Muitas pessoas acham que mesmo rejeitando Jesus até o fim da vida, no final vai ter misericórdia, mas não vai ter. A misericórdia é para agora. É para se sujeitar ao Filho agora, nesse tempo presente. Depois, no grande retorno, não tem mais jeito. Elas serão alvos da sua tremenda e furiosa ira. Mas não para por aí. Há uma segunda consequência também. O texto continua. E não pereçam no caminho. Além de ser alvo da ira, essas pessoas serão julgadas e condenadas eternamente.
A condenação não vai durar alguns anos, irmãos, nem alguns séculos, mas vai durar toda a eternidade. Tem seitas que dizem que vai durar apenas um tempo. Tem seita, inclusive, que diz que morreu, acabou. A pessoa entra num estado de aniquilação da alma. Outras dizem que a pessoa morre, fica consciente durante um tempo, até pagar todos os pecados cometidos na terra. Uma vez que os pecados foram pagos, ela entra então no estado de aniquilação. Isso tudo é mentira. A pessoa fecha os olhos aqui e abre na eternidade. E sem o Filho, ela vai abrir no inferno. E será condenada eternamente, será atormentada para todo sempre. Daí a necessidade, a urgência, irmãos, de se submeter a Jesus. João 5, 22 e 23 diz: E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E eu finalizo perguntando: você já beijou o Filho? Já submeteu a tua vida ao Filho? Se você já fez isso, eu faço uma outra pergunta. Você está pregando as boas novas do Filho? Você está chamando as nações a se renderem aos pés da cruz? Que a gente não perca essa tarefa de vista, irmãos. Jesus é o Senhor de toda a terra e Ele reina poderosamente. Amém? Vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus por Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, te agradecemos porque o Senhor estabeleceu o Seu Rei, e o Rei é Jesus Cristo, e não há outro além nem acima dele. Muito obrigado porque o Teu Espírito tocou o nosso coração, o Teu Espírito nos convenceu, e assim nós nos sujeitamos ao domínio de Jesus. Agora que fomos, Deus, redimidos, perdoados, selados para o dia da redenção, nós oramos para que o Senhor use a nossa vida, a fim de falarmos das boas novas do Filho, para que as nações se sujeitem a Ele, porque afinal de contas, as nações são a herança dEle. Nós bendizemos o Teu nome nessa manhã e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.